Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. A gente vai começar o nosso conteúdo. Nosso conteúdo dessa aula é sobre... ainda estamos falando sobre frações, né? Mas nesse momento nós vamos tratar sobre a transformação de números decimais em frações decimais, né? Vocês lembram que a gente viu na aula passada a questão dos números decimais, né? Que estão diretamente ligados às frações decimais, né? Nós vimos até um pouco sobre essa transformação, né, de um para o outro. Agora nós vamos focar diretamente nas transformações de números decimais em frações decimais. Ali na página 217, tá? Na página 217, eu vou aproximar aqui para a gente ver melhor. Nós temos aqui, né, indicando 0,8. Como nós vimos, tem uma maneira de ler, né, esse número, né? Como é que a gente faz isso? A gente analisa quantos algarismos tem atrás da vírgula, certo? Vamos falar somente vamos pronunciar somente o número sem o zero, né? No caso seria aqui o 8, se nós excluirmos esse zero fica 8, né? E quantos algarismos tem atrás da vírgula? Apenas um. Quando tem apenas um, nós chamamos de décimo. Dessa forma, a gente vai ler esse número decimal como 8 décimos, certo? Se vocês prestarem atenção na leitura, 8 décimos, né? Ele já é também a maneira como a gente lê a sua fração decimal, né? Se eu quiser transformar 8 décimos, eu posso escrever assim, né? Ou posso escrever assim, 8 décimos, certo? Mas eu vou explicar para vocês a maneira de fazer a transformação sem vocês precisarem estar reproduzindo a leitura do número, tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, o número que vai ficar aqui em cima, no caso o numerador, ele vai ser o número, né, sem a vírgula. Eu vou excluir essa vírgula aqui e assim eu fico com 0,8. Como a gente sabe, 8 na frente do número, né, ou seja, 8 à esquerda, 0 na frente do número, né, ou seja, 0 à esquerda, ele não vale nada. Então, no caso, o número aqui é apenas 8, né? Então, eu vou colocar 8 no numerador. Já o número que eu vou pôr aqui embaixo, a gente sabe que só pode ser 10, 100 ou 1000, já que a gente está falando de decimais, né? Uma fração decimal, ela só pode ter denominador 10, 100 ou 1000. Agora, eu vou saber qual é desses denominadores que eu vou usar. Como? Eu vou contar quantos algarismos tem atrás da vírgula. No caso aqui eu tenho apenas um. Isso significa que esse denominador vai ter apenas um zero, né? Sendo assim, esse denominador vai ser 10, certo? Então aqui eu tenho 8 décimos. Aqui do lado eu tenho 0,68, ou também podemos ler como 68 centésimos, tá? Como a gente sabe, quando temos dois algarismos atrás da vírgula, nós chamamos de centésimos, né? Quando eu quero transformar esse número decimal em uma fração decimal, eu vou tirar a vírgula e vou considerar o número todo sem a vírgula, né? No caso, eu tenho 0,68, também novamente, né? 0 à esquerda não vale nada, portanto, eu tenho, na verdade, 68. Esse 68 é o que vai ficar no numerador. Tá? No denominador, eu vou ter 10, 100 ou 1000. Para saber qual eu vou colocar, eu vou contar quantos algarismos tem atrás da vírgula. No caso aqui, eu tenho 2 algarismos, né? 1, 2. Isso significa que eu vou ter, 2 zeros, né? No meu denominador. Assim, o meu denominador será 100, certo? E a fração seria 68 centésimos, tá? Aqui, né, no quadrinho verde, nós temos 6,36 ou 6 inteiros e 36 centésimos, né? Ou também podemos chamar de 636 centésimos, tá? Eu quero transformar em uma fração decimal. Como é que eu vou fazer? Eu vou excluir a vírgula. Se eu excluir a vírgula, eu vou ficar com o número 636, não é isso? Ficou 636, excluir a vírgula, né? Então, esse 636 eu vou colocar aqui em cima, né, no numerador. Já aqui embaixo eu vou contar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula, né? Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula. No caso aqui eu tenho 1, 2, ou seja, esse denominador vai ter 2 zeros. Ou seja, esse denominador será 100. Então, eu tenho 636 centésimos, tá? E aqui no quadrinho roxo, a gente tem 0,049 ou 49 milésimos, né? O milésimo, a gente chama assim quando nós temos 3 algarismos depois da vírgula, tá? Então, vamos lá.
Para eu transformar em uma fração decimal, eu vou desconsiderar a vírgula, assim eu vou ter o número 0049, né? Como nós sabemos, 0 à esquerda não vale nada, né? 0 antes do número não vale nada. Então, também excluo esses dois zeros, eu fico somente com o número 49. Esse número 49 vou colocar aqui em cima no numerador. E o número de baixo, vou contar quantos algarismos tem atrás da vírgula, né? Quando eu vou contar quantos algarismos tem atrás da vírgula, são quaisquer algarismos, né? Pode ser tanto zero quanto números diferentes de zero. Então, vamos contar aqui. Tá aqui a vírgula, eu vou contar 1, 2, 3. Tenho 3 algarismos, ou seja, eu vou colocar 3 zeros, né? Assim eu vou ter o denominador 1000. E a fração fica 49 milésimos, tá? Aqui embaixo tem a explicação teórica do que a gente acabou de fazer, né? Tá dizendo que o número decimal ele é igual à fração que eu obtenho escrevendo. Para o numerador, o número sem a vírgula, e para o denominador, unidade seguida da quantidade de zeros correspondente às casas decimais. Então, o numerador, que é o número que fica em cima, ele vai ser o número sem a vírgula, eu excluo a vírgula, né, como eu tô fazendo aqui, ó, né, excluo a vírgula, o número que ficar vai ser o que eu vou colocar aqui em cima, e aqui embaixo eu vou colocar o número de zeros correspondentes à quantidade de algarismos que eu tiver depois da vírgula, certo? Continuando, a gente vai ver aqui sobre as frações decimais equivalentes, tá? Aqui está dizendo que as figuras foram divididas em 10 e 100 partes, respectivamente. Ou seja, essa primeira aqui foi dividida em 10 partes e essa daqui foi dividida em 100 partes, né? A seguir foram coloridas 4 roxas e 40 dessas partes, respectivamente, né? A gente coloriu aqui 4 e aqui a gente coloriu 40, tá? Desse modo, nós temos a fração, né? Quando a gente vai transformar uma figura em fração, o que a gente faz? A gente coloca no denominador a quantidade total de divisões. Como a gente sabe que foi dividida em 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou colocar 10 aqui embaixo. E aqui em cima fica o número de quantidades, né? O número de quadradinhos pintados. Então, aqui foi pintado 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Vou colocar 4, assim eu fico com a fração 4 décimos, né? Se eu quiser transformar esse número, essa fração em número decimal, o que eu vou fazer? Eu repito o numerador, boto aqui o 4, e eu vou andar, ó, a vírgula uma vez, né? Porque eu tenho apenas um zero, então a vírgula sempre a gente considera ela atrás do número. Então eu vou andar só uma vez. Andei uma, coloquei aqui a vírgula. Como a gente sabe, a vírgula ela só pode ficar entre dois números, então o número da frente é zero, né? Assim eu tenho 0,4 ou 4 décimos, tá? Aqui no caso, eu tenho o quê? Eu tenho essa figura que foi dividida em 100 partes, né? Ó, se eu for contar aqui quadradinho por quadradinho, eu vou ter 100. Então, esse 100 fica aqui embaixo no denominador. E as partes pintadas, ó, de roxo foram 40. Então, 40 fica no numerador. Se eu for transformar essa fração aqui em número decimal, eu vou andar a vírgula duas vezes, né? Ó, tem 1, 2 zeros aqui embaixo. Então, eu considero que a vírgula, ela tá aqui atrás do zero, né? Porque o número é 40. Então, ela tá aqui atrás do zero. Eu vou andar uma, duas, né? A vírgula, no caso, vai ficar na frente do 4, ó. Como tá aqui, eu acrescento um zero na frente. Vocês notem que aqui tá faltando o zero do 40, né? Mas por quê? Quando a gente vai escrever o número decimal, não faz diferença se a gente tem 0,4, 0,40 ou 0,400, tanto faz, né? A gente anula esses zeros que vem depois, certo? Porque ele não vai mudar nada ali no número, ok? Então, tanto 4 décimos quanto 40 centésimos vai dar o mesmo resultado, vai dar 0,4, né? 0,4. Então, aqui está falando mais um pouco, dizendo que verificamos que 0,4 representa o mesmo que 0,40, né? Ou seja, são decimais equivalentes. Logo, decimais equivalentes são aqueles números que representam a mesma parte de um todo. Então, aqui, como eu acabei de falar, ó, eu posso ter 0,4, que vai ser igual a 0,40, que vai ser igual a 0,400, 3,5 vai ser igual a 3,50, 3,500, 8,5 vai ser igual a 8,50, 8,500. Aqui eu tenho 75,4, que vai ser igual a 75,40, 75,400, certo? Então, como vocês percebem, a gente anula esses zeros que vem depois do número também, porque ele não vai fazer muita diferença, né? E aqui embaixo tem falando que dos exemplos acima, podemos concluir que
Um número não se altera quando se acrescenta ou se retira um ou mais zeros à direita de seu número, de sua parte decimal, né? Então, ele não vai mudar. Eu posso tanto deixar o zero como eu posso retirar o zero, vai continuar sendo o mesmo número, certo? Agora a gente vai para a comparação de números decimais, que é ali na página 221, né? E aqui tá falando o seguinte, né? Que comparar dois números decimais significa estabelecer uma relação de igualdade ou desigualdade entre eles, né? Considerando dois casos. Então, eu vou tentar entender quando um número decimal é maior do que o outro, ou menor ou igual ao outro, né? Aqui no primeiro caso, a gente tem as partes inteiras são diferentes, né? O que são as partes inteiras? É a parte que vem antes da vírgula, né? No caso aqui a gente tem, né, números com partes inteiras diferentes. Aqui é 4, aqui é 3, aqui é 3 de novo, 10, certo? Então, eu quero saber se 4,4 é maior que 3,943, né? Então, isso é verdade? É verdade, porque quando eu quero fazer comparação de fração, se eu quiser saber, de número decimal, se eu quiser saber se um número decimal é maior que o outro, a primeira coisa que eu vou analisar é o número que está antes da vírgula, certo? No caso aqui é o 4, o 4 é maior do que o 3, então não importa quais números vierem depois da vírgula, eu já sei que 4,4 é maior do que 3, qualquer coisa, certo? Porque como está dizendo aqui, 3 é maior do 4 é maior que 3, né? Já que no exemplo 11,6, eu já sei que ele vai ser maior do que 10,235, né? Porque, de novo, eu vou analisar o número que está antes da vírgula, tá? 11 é maior do que 10, então, eu não importa quais números venham depois da vírgula, sempre o 11, alguma coisa vai ser maior do que 10, alguma coisa, tá? Aqui no segundo caso eu vou ter as partes inteiras iguais, né? Ou seja, o número que vem antes da vírgula vão ser iguais, tá? Então aqui eu tenho 0,85 e tenho 0,8, né? Olha aqui, eu tenho 0 e 0 na parte inteira, são iguais. Nesse caso, eu vou analisar somente o número que vem depois da vírgula, né? Vou ver qual é maior. 85 é maior do que 8, então 0,85 é maior que 0,8, certo? Já que no 9,4, eu tenho 9,4, né? E tenho 9,04, tá? Eu sei que 9,4 é maior do que 9,04, porque no caso aqui, como os números inteiros são iguais, vou analisar apenas os que vêm atrás da vírgula, né? E eu sei que 4, né, é maior do que 0,4, porque 4 eu posso acrescentar um zero aqui, né? Ficaria 40. 40 é maior do que 0,4, certo? Para compararmos os números decimais, devemos usar os sinais, né, de maior, menor que e maior que ou de igualdade, certo? Na comparação de número inteiro com número decimal, devemos acrescentar a vírgula no final do último algarismo e a quantidade de zeros que falta para que a parte decimal fique igual a outro número decimal. Então, quando eu tenho um número como, por exemplo, eu tenho apenas o 4 aqui, ele não tem vírgula, ele não é um número decimal por enquanto, né? Eu quero comparar com 1,32. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, vou colocar a vírgula atrás do número, né? E vou acrescentar a quantidade de zeros que tem correspondente, né? Aqui a 1,32. No caso, 1,32 tem quantos algarismos atrás da vírgula? Tem 1, 2. Então, vou colocar 2 zeros, né? Desse modo, eu entendo que 4,00 é maior do que 1,32, né? Porque, como eu disse, quando a gente tem um número inteiro diferente, a gente vai ver qual é o maior. No caso aqui, 4 é maior que 1, certo? Agora, vocês vão fazer as atividades, né? Vou aqui também. As atividades, tá? De transformação de fração, que é da 219 e 220, e de comparação de números decimais, que é da 222 a 224, certo? E aí depois a gente vai vir com uma correção. O TD vai ser somente sobre transformações de números decimais em frações decimais, tá? Vai ser só sobre o primeiro conteúdo que a gente estudou hoje, certo? Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado. Deem ali uma conferida na aula de novo, no livro de vocês sobre o conteúdo de transformação de frações, né? De números decimais em frações decimais, que esse vai ser o conteúdo do TD de vocês, tá? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se cuidem. Até a próxima aula.